Olá a todos, meu nome é Daniel Borges Fialho e eu sou médico neurologista. Vamos conversar hoje sobre o diagnóstico diferencial do transtorno do espectro autista. E se não for autismo, o que pode ser? Há inúmeras outras comorbidades ou inúmeras outras patologias, doenças que mimetizam o transtorno do espectro autista. É muito comum as pessoas que são especialistas em transtorno do espectro autista receberem pessoas para avaliação, os quais não são autistas ou não têm transtorno do espectro autista. E a pergunta é, no primeiro momento os pais às vezes não fazem nenhuma pergunta, porque quando tu diz para eles que não é um transtorno do espectro autista, eles relaxam de forma tão intensa que não sai nenhuma pergunta, né? Mas logo vem a pergunta, tá, mas e o que meu filho tem? Meu filho não é neurotípico, né? Tem alguma coisa que não está certa, né? Então, nem sempre as crianças têm transtorno do espectro autista quando tem algumas características que lembram o fenótipo ampliado do autismo. É muito comum, às vezes, nós fazermos diagnósticos de fobia social. É muito comum nós fazermos o diagnóstico, esse menos comum, desculpe, de mutismo seletivo. Recentemente fiz um diagnóstico numa menina de mutismo seletivo. A avaliação dela era que essa menina tinha transtorno do espectro autista. Então, lembrem-se, o transtorno do espectro autista não é somente uma alteração no desenvolvimento social, uma dificuldade de interação, de maturação social. Não, o transtorno do espectro autista ele precisa de alguns maneirismos, ele precisa de estereotipias, de movimentos repetitivos, de hiporreatividade ou hiperreatividade sensorial. Existem outros fatores que compõem o transtorno do espectro autista. Da mesma forma que se a criança tem inúmeras estereotipias, não significa que ela tenha transtorno do espectro autista. Esse também é um diagnóstico. Recentemente uma família veio conversar comigo e a criança tinha estereotipias do neurodesenvolvimento. São estereotipias benignas. Não é transtorno do espectro autista. Isso tende a desaparecer. Mas é muito importante que os distúrbios neuropsiquiátricos sejam avaliados como um todo. Não é, volto a dizer, porque uma pessoa, uma criança tem uma dificuldade de interação social que ela obrigatoriamente tem transtorno do espectro autista. Mas toda criança que tem uma dificuldade de interação social deve ter uma avaliação por um neurologista infantil, principalmente se for especialista em transtorno do espectro autista. É muito importante que você avalie o seu filho. A interação social começa cedo. Se o seu filho, brincando com uma criança, você olha para ele, sim, devemos fazer a comparação. Se você olha para ele e pensa, a interação social do meu filho não é igual à do amiguinho, leve ele para uma avaliação. Não espere que as coisas piorem, ou não espere que todo o quadro fique florido para que você leve ao neurologista infantil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço fraterno a todos.